Olá pessoal, tudo bom? Mais uma vez virtualmente reunidos para conversar a respeito das questões relativas à disciplina Fundamentos e Metodologias do Ensino de História. Retornando hoje a um diálogo com uma autora que já foi aqui mencionado várias vezes, que é a professora Selva Guimarães, da Universidade Federal de Uberlândia. Hoje para discutir um capítulo dela, que menciona questões importantes a respeito da pesquisa e da produção dos conhecimentos em sala de aula dentro desse universo do ensino de história. Então, aqui nesse capítulo, ela coloca questões importantes para a gente pensar em uma série de questões relativas à possibilidade da sala de aula, ao invés de ser aquele lugar tradicional de distribuição do conhecimento, de irradiação de suposto conhecimento a partir da figura única do professor, de construção, inclusive, colaborativa, coletiva, horizontal do conhecimento. E no caso aqui, pensando nessa referência do conhecimento em história, a partir dessas práticas de ensino relativas ao ensino de história, pensando-se especificamente na articulação dos conceitos de sujeito histórico, de processos históricos, e da maneira como esses conceitos também trabalham com a produção e a construção contínua, e assim a gente sempre espera, da própria cidadania. Então são questões interessantes que ela coloca, alinhadas com as outras discussões que já tivemos a partir de textos dela e de outras referências que também já foram discutidas na disciplina até o presente momento. Então, aqui de início, a autora chama atenção para as dificuldades da real transformação da sala de aula em um espaço de construção do conhecimento, visto que geralmente nós ainda esbarramos de maneira muito forte com essa noção da educação bancária, de que a sala de aula não é lugar da construção, mas sim o lugar da reprodução, pensando aí na obra do Bourdieu com o Passeron, que a escola muitas vezes ainda reproduz uma série de questões, desde desigualdades existentes fora dela, quanto a essas noções tradicionais com relação às práticas de ensino, e com relação a uma espécie de vedação de construção do conhecimento dentro da escola. É como se o conhecimento fosse construído em outros lugares e a escola apenas apresentasse ou tentasse ali reproduzi-lo. Então ela joga luz mais uma vez para a necessidade de a gente enxergar a escola como o lugar onde potencialmente o conhecimento ele não vai se reproduzir, mas vai ser reeditado, construído, e não apenas pela figura do professor, mas por uma ação coletiva do professor junto com seus estudantes, aquelas pessoas com as quais vocês vão dialogar no dia a dia da escola. Então ela destaca que muitas vezes ainda, infelizmente, a sala de aula como lugar de construção do conhecimento ainda é um faz de conta. Esse texto dela, inclusive já tem algum tempo, infelizmente, ele se encontra como um documento atemporal, porque essas dificuldades ainda se fazem presentes nesse nosso momento vivido. Um dos momentos em que o professor muitas vezes acaba fingindo que ensina enquanto o aluno finge que aprende. Então a gente tem diferentes dimensões nesse sentido. E todas elas acabam levando para essa antiga noção da reprodução, do professor como o único iniciado, o único detentor do conhecimento, os estudantes como aqueles que sequer têm consideradas as suas cargas de experiência pregressas. O seu conhecimento a respeito do mundo que já é trazido para a escola. Não há articulação, portanto, entre essas diferentes dimensões. Então esse é um problema, infelizmente, ainda muito presente entre nós. Não significa que ele seja ainda regra absoluta em todos os espaços escolares, porque não é. Que há experiências muito exitosas com relação à transformação da sala de aula, desse universo tradicional da educação bancária em um universo construtor do conhecimento, de maneira coletiva, colaborativa, inclusive. Geralmente isso ocorre quando o professor seleciona os temas e solicita aos alunos que façam o trabalho. Esse, vamos dizer assim, é um dos problemas mais comuns também. O realizar o trabalho, que é apenas uma coleta aleatória de informações. Não é uma coleta despreocupada de informações, ou apenas um trabalho de copia e cola, que vale uma nota, que vale um ponto, uma pontuação. Muitas vezes não são fornecidos um roteiro que vai instigar
responsabilidade, protagonismo no aluno, que ele se sinta parte desse processo de construção do conhecimento, que ele de fato se envolva nesse processo, que ele entenda que ali de fato há a possibilidade dele construir algo, né? E é apenas uma reedição daquilo que pode já ter acontecido anteriormente com ele, e muitas vezes isso segue, né, a vida da pessoa até ela chegar muitas vezes até a graduação, inclusive. Não se tem roteiro, não se indicam fontes para pesquisa, pensando aqui especificamente no ensino de história, não se indicam textos-fonte, né, uma bibliografia básica que possa ser consultada. E pensando no universo da internet hoje, esse problema está bastante ampliado, né? Ele não é novidade, obviamente, ele já existe há muito tempo, mas com a existência da internet hoje, que tem tantas coisas boas, positivas, nesse sentido, né? Tem tanta informação disponível, mas é preciso lidar com esse volume para identificar as informações que são de fato pertinentes e aquelas que não são pertinentes nem tão pouco confiáveis. Não há muitas vezes por parte do professor elaboração de uma instrução que consiga de fato amparar os estudantes para a realização desse trabalho. Inclusive no processo de indicar que eles são responsáveis por aquele trabalho, de pensar na questão da autoria daquele trabalho, que eles são autores do trabalho, seja ele de qual natureza for, né? Então essa é uma questão boa para a gente pensar. Ou seja, se o estudante ele não consegue ser autor de seu trabalho, como é que ele vai se imaginar enquanto sujeito histórico? Se ele não é sujeito do processo de conhecimento. Se o sujeito do processo de conhecimento sempre é outro. Ou no caso, sempre é o professor. Uma questão legal para a gente pensar. Os alunos em grupo ou individualmente, portanto, saem muitas vezes em desespero, à caça de alguma obra, e geralmente copiam trechos inteiros de livros ou principalmente textos dispersos aí na grande web, na internet, na rede, ou principalmente, né, textos que estão aí dispersos sem nenhum esforço de investigação, que com a simples googada já aparecem uns montes. E aí nós temos a produção em escala quase industrial de Frankensteins, né, de colchas de retalho, muito mal costuradas, diga-se de passagem, né? E esses resultados, né, distorcidos são muitas vezes apresentados e não raras vezes validados pelo professor. A gente tem, portanto, um problema muito grande que não é novidade. No entanto, antigamente as pessoas faziam isso nas antigas enciclopédias, nas bibliotecas, e hoje todo mundo vai para o grande indexador que é o Google, procurar essas informações que estão lá completamente dispersas. Então não há um trabalho, digamos, muitas vezes, de letramento com relação ao uso da própria rede, né? A lida com o volume de informações. Isso atravessa a vida, né, formativa das pessoas. Desde os primeiros anos do ensino fundamental até a faculdade, muitas vezes, até chegar à universidade, as pessoas ainda carecem de um processo de letramento que dê a elas, por exemplo, boa perspectiva de como lidar com as informações que estão disponíveis na internet, de como lidar com elas, de como fazer uma boa seleção e de como apresentá-las. Obviamente que lá na escola não vai ser exatamente na forma das regras da BNT, como geralmente é cobrado no ambiente universitário, mas questões básicas de honestidade intelectual devem ser sempre colocadas de maneira, né, evidente, né, de maneira transparente. Então essas questões elas ainda fazem muita falta para a gente. E muitas vezes também se relacionam com algo que já foi mencionado aqui, que é essa ausência de uma busca por autoria própria. Ou seja, não se interpretam as informações, apenas se repetem as informações. Ou seja, não há um diálogo com os textos que são encontrados a partir da consulta no Google, não há um diálogo entre os estudantes, por exemplo, que estão no grupo, muitas vezes, não há um esforço de construir ali sua própria interpretação a respeito, no caso específico aqui, no nosso caso, de um determinado processo histórico e os sujeitos neles envolvidos. Então essa é uma questão que, obviamente, atinge as outras disciplinas, mas no nosso caso aqui, né, tem como um dos resultados
o fato de que se o estudante ele não consegue se tornar protagonista do processo de construção do conhecimento, como ele vai entender que os protagonistas dos processos históricos são vários, são pessoas comuns, são sujeitos ou agentes históricos como ele também é? Se ele não toma para si, né, esse protagonismo, essa responsabilidade, né, ali construída, né, os seus entendimentos construídos junto com o professor e o professor, vai sempre ficar muito difícil a compreensão dessas outras dimensões que estão, né, na ordem do dia do ensino de história já há bastante tempo. Entrego muitas vezes, portanto, esses textos, que muitas vezes não são sequer corrigidos adequadamente pelo professor ou professora, e que nesses casos, né, sempre chega a atribuição de uma nota, ou seja, perspectiva somativa e não formativa, né? Ou seja, das compreensões que levam até o processo de cidadania, sobre o qual já discutimos com auxílio de referências aqui da professora Selva Guimarães. Né? Ou seja, às vezes o professor pode julgar, ou seja, atribuir uma nota pelo tamanho do trabalho, pela forma do trabalho, ou seja, pela estética dele, ou por simpatias pessoais que são desenvolvidas com os alunos. Ou seja, de fato não há nenhum tipo de processo formativo. E no caso, essas notas, né, são, na maioria das vezes, boas, porque não há uma avaliação profunda daquilo que foi feito, do processo de aprendizagem. Não se avalia, como a gente já discutiu a partir de um texto do professor Fernando Seffner, se houve aprendizagem significativa naquele processo, né? Isso completa um quadro de inércia, segundo a professora Selva, sem que haja, portanto, um resultado que todos nós deveríamos desejar. O trabalho de pesquisa, portanto, ele não pode ser utilizado com a mera estratégia para vencer conteúdos sem ensiná-los. Então, para construir conhecimento dentro da sala de aula, dentro e fora, porque quando a gente pede um trabalho de pesquisa, nós pedimos que o trabalho ultrapasse, muitas vezes, as dimensões físicas e temporais da aula, né? Ou seja, se estenda para um momento em casa, se estenda para a possibilidade do diálogo entre os estudantes e o diálogo com o professor, incluindo inclusive trabalho dentro da sala de aula. A gente não pode achar que isso é só mais uma coisa para acelerar o processo de ensino, ou seja, para vencer o planejamento, para andar com o planejamento, andar com os conteúdos. Tampouco isso deve ser pensado como instrumento apenas para distribuição de notas gratuitas, né? Para vencer também a obrigatoriedade de compor as notas. Como alerta a professora Selva, tais práticas têm como resultado uma espécie de barateamento do conceito de pesquisa, né? E uma fraude do próprio processo de ensino e aprendizagem. Eu diria ainda uma fraude do processo de construção do conhecimento. Né? Então, a gente tem que trabalhar com os alunos, discutir, dialogar com eles a respeito do que significa realizar uma pesquisa, do quão importante isso é, de estabelecer, inclusive, relações entre esse processo de pesquisa possível no ambiente escolar com aquele que é realizado pelos cientistas maduros, ou seja, nas universidades, nas instituições públicas e privadas que se dedicam a essa finalidade, pensando especificamente, inclusive, ali nesse contexto das pesquisas em história, né, dialogando com aquilo que a academia produz e já traduz para a linguagem didática, já aproxima desse universo possível da escola, né, para que haja de fato um trabalho que seja propositivo, salutar e que renda frutos interessantes nesse sentido, né, que gerem aprendizagem significativa, que gerem inclusive conhecimento de autoria desses agentes, desses sujeitos. Basta lembrar que nos últimos anos a indústria da fraude, por exemplo, da fraude acadêmica, da fraude comum, se modernizou bastante, né? No esteio da ampliação dos usos da internet, inclusive. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, por óbvio, né? Então a gente tem um monte de sites aí que são especializados na multiplicação de fraudes. Sites que inclusive trocam com você, barganham com você um texto pronto por outro. Né? Então eu preciso de um trabalho sobre tal coisa. Eu preciso de um trabalho sobre ensino de história e construção do conhecimento na sala de aula. Então tem um texto tal, uma resenha feita por alguém, um trabalho escrito, um artigo escrito por alguém,
está publicado em algum lugar. Esse lugar geralmente pede um outro trabalho, às vezes, que você fez ou que um colega fez, você coloca lá e consegue realizar o download. Há experiências antigas, né? Como Zé Moleza, por exemplo, talvez seja um dos espaços mais antigos nesse sentido. Mas há outros, Passeio Direito, Trabalhos Prontos e Companhia Limitada. Fazem esse trabalho sujo, né? E que estimulam, inclusive, esse avesso do conhecimento. Ou seja, não se realizam pesquisas, não, os alunos não leem diferentes materiais, não pensam o que esses materiais, geralmente textuais, dizem, não discutem entre si para realizar um texto inovador, por exemplo, se esse for o caso. Obviamente que a gente pode pensar em outras possibilidades, tais como não a produção de um texto escrito, mas de outras realizações, tais como a construção de maquetes, a teatralização de roteiros. Todas essas questões são possíveis, especialmente pensando no primeiro ciclo de ensino fundamental, né? Ou seja, lidar com o universo lúdico também, que pressupõe o exercício da pesquisa, inclusive. Então, todas essas questões elas são possíveis, né, de serem feitas, inclusive, de maneira autoral e fundamentada, ou seja, há uma autoria do estudante, não um recorta e cola, um Ctrl+C, Ctrl+V, né, da nossa realidade de agora, e há ali uma aprendizagem significativa que só foi possível a partir desse esforço de pesquisa individual ou coletivo. E ali fundamentado, né, instruído pela figura do professor ou da professora. Não se deve, portanto, perder de vista a concepção de história como ciência e disciplina fundamentalmente educativa nos diversos espaços e tempos de vivência, sobretudo na educação escolar, né, nos sentidos que a gente tem apontado já nesse diálogo de hoje. Ensinar a história requer, portanto, diálogo permanente com os diferentes saberes produzidos em diferentes níveis e espaços, na universidade, na escola, no mundo, de maneira geral, né? Com os diversos saberes que estão aí, de lidar, por exemplo, com saberes da população, instigando os alunos a realizar uma pesquisa que pode ser realizada entrevistando pessoas de sua família, de sua comunidade a respeito de um determinado tema, por exemplo, as origens do bairro, manifestações culturais que ali existem. A gente já realizou uma conversa a respeito dessas questões quando discutimos a história local e suas relações com a educação patrimonial, por exemplo. Então, são caminhos possíveis para se realizar pesquisa e, portanto, construir o conhecimento nesse espaço extenso da experiência da sala de aula. Isso requer, obviamente, do professor interrogações sobre a natureza, a origem, o lugar ocupado por esses diferentes saberes, quais sentidos eles produzem no cotidiano, aos quais, né, muitas vezes os estudantes estão ligados, que norteiam e asseguram sua prática, né, durante a sala de aula. Vai dar fundamentação para o professor, saber como elaborar roteiros, organizar os trabalhos, acompanhar, né, todo o processo, permitindo inclusive que os alunos tenham ali lugar de protagonismo, né, não sejam ali apenas coadjuvantes desse processo, se ele entender exatamente todas as questões que cercam o tema que é alvo desse processo de pesquisa que será por ele coordenado. São diversas fontes de conhecimento, portanto, presentes na sala de aula, com os quais o professor terá que lidar, ou poderá lidar, por outro lado. Os próprios currículos, que indicam quais são os temas que serão ali tratados, os próprios professores, que carregam em si, né, suas próprias cargas de experiência histórica, seus diversos sentidos relacionados às formas de ser e estar no mundo, os saberes da própria disciplina, né, no acúmulo do tempo, em suas mudanças, inclusive, dentro daquela cultura escolar específica, daquela unidade onde o professor trabalha, onde aqueles alunos estão, da experiência socialmente transmitida e presente na vivência desses mesmos alunos e por aí vai, da comunidade que circunda a escola, nas quais estão integrados esses mesmos estudantes. Todos esses saberes, mediados pelos sujeitos presentes na sala de aula, professores, alunos, gestores, muitas vezes, das escolas, e outros trabalhadores da educação, podem e devem ser ressignificados, pensados, discutidos. Deve haver um diálogo a respeito deles. Eles devem ser reconstruídos
constituindo os chamados saberes escolares. Muitas vezes a gente escamoteia essas possibilidades também, quando se entrega apenas a reprodução dos conteúdos. Ou seja, a gente tem que pensar que todas essas questões, elas estão de fato presentes ali e elas se impõem naquele cotidiano. E elas podem ser pensadas e podem servir de matéria-prima para a gente desenvolver uma série de reflexões sobre a mesma realidade. O ensino de história lida, portanto, com a reconstrução e compreensão do passado vivenciado por toda a humanidade, a gente discutiu isso bastante, ou seja, da realidade em movimento, em transformação e dinamicidade, com diferentes interpretações, que sejam todas elas consubstanciadas em evidências, as ações dos seres humanos em sociedade, portanto, com todas as suas contradições, aparentes ou não. Então, há bastante material para pensar, inclusive sobre questões que muitas vezes foram pouco exploradas ou foram menos destacadas, mas que podem fazer muito sentido para aquela determinada comunidade com a qual vocês lidam cotidianamente a partir da escola. Então, essas são questões importantes para pensar. Como muitas vezes os temas, que geralmente são os mais concorridos no ensino de história, podem não tocar diretamente, podem ser pouco representativos para aquela comunidade com a qual você está envolvido no processo educativo. Pensem como seria interessante se você pudesse discutir a realidade histórica, a carga histórica, os processos vivenciados por aquela comunidade ali. Pode ser um intenso e, digamos assim, saboroso, nos melhores dos sentidos, processo de construção do conhecimento. Um dos caminhos de acesso à realidade histórica são os diversos indícios deixados por todos nós, seres humanos. Podem ser indícios completos, podem ser indícios fragmentados, deixados por cada um de nós, pequenas janelas para se interpretar o passado e para tecer interpretações também a respeito do presente. As chamadas fontes históricas, registros, documentos, manifestações culturais, objetos, obras de arte, dentre outra infinidade de coisas que muitas vezes nós não consideramos. Então, muitas vezes, todas essas possibilidades dos registros, das evidências, portanto, estão presentes ali também naquele cenário, em que você e seus estudantes estão inseridos. Então, há uma grande possibilidade de você explorar esse cenário, inclusive para tentar identificar quais são as fontes mais evidentes, discutir o conceito de fonte histórica, de registro, de pensar as diferentes naturezas de cada fonte, as diferentes possibilidades de trabalho com cada uma delas, a necessidade de entender essa natureza de forma, inclusive, fazer algo que nós historiadores chamamos de crítica interna da fonte, uma compreensão de sua natureza, dos perigos e tentações de sua interpretação, etc. Fontes de natureza muito distinta têm questões diferentes para se pensar a respeito delas. Um jornal não é uma fonte que diz as mesmas coisas que um determinado objeto inerte, um objeto de trabalho, por exemplo, ou outro tipo de fonte que apresenta narrativas. Um jornal é diferente de uma entrevista que você faz diretamente com a pessoa. Então a gente tem que entender as vicissitudes de cada uma dessas fontes. E é interessante, obviamente, conversando em uma linguagem aproximada para o entendimento do estudante a respeito dessas questões todas. Conhecimento histórico, como afirmou Edward Palmer Thompson, ajuda-nos a conhecer quem nós somos, por que estamos aqui, que possibilidades humanas se manifestam na nossa experiência e tudo quanto podemos saber sobre a lógica e as formas do processo social em si, inclusive da maneira como ele está acontecendo no presente, no tempo presente, possibilitando aí as correlações, que dão sentido ao ensino de história, a experiência de se discutir e aprender a história para os estudantes. Essas são questões fundamentais que devem ser previamente colocadas e discutidas com os alunos antes que se inicie um trabalho de pesquisa, como a gente está discutindo aqui. Com o objetivo do ensino de história é a compreensão da realidade, as práticas de ensino e aprendizagem não podem se construir ou se constituir como um mero reprodutivismo livresco,
que ainda predomina em algumas aulas, ou seja, reproduzir apenas aquilo que um livro-texto apresenta, ou seja, o livro didático. Livro didático como único guia, e apenas a letra do livro didático como evidência para aqueles processos. Obviamente que isso é um desafio grande para muitos professores que têm uma linha do tempo muito curta, ou seja, um prazo muito curto para lidar com a série de temas que estão previstos ali em seu planejamento. No entanto, há de se pensar que muitas vezes deve-se buscar uma variedade de referências para se discutir determinadas questões, e não se prender apenas à reprodução pura e simples do livro didático, por mais que ele tenha melhorado, tenha alcançado uma qualidade melhor nos dias que vivemos agora, inclusive. O professor de história submisso ao reprodutivismo do próprio livro didático e que assuma uma concepção de conhecimento como verdade absoluta e imutável, ele representa um perigo ao próprio fazer, à própria prática do ensino de história. Ao contrário disso, a proposição investigativa, dentro e fora da sala de aula, pensando no espaço da sala de aula como mais amplo do que o espaço dimensional dela, né, real, implica ousar e construir uma atitude reflexiva e questionadora diante do conhecimento historicamente produzido, dialogando com aquilo que está ali apresentado por um livro-texto, mas de outras evidências possíveis de serem captadas por trabalhos outros, ou outras referências, né? E que permitam aos estudantes também entenderem em uma amplitude maior aquelas questões que são colocadas a respeito de um determinado tema. Como sujeitos, alunos e professores podem, portanto, vivenciar oportunidades de produção do conhecimento sobre a realidade, estabelecendo relações que são críticas, necessariamente, expressando-se como produtores de história e do saber. Voltamos sempre ao conceito de sujeito ou agente histórico. Nesse sentido, podem ainda identificar possíveis distâncias, divergências e contradições presentes no conhecimento fornecido pelos próprios materiais didáticos ou pelo senso comum, né? Essa é uma oportunidade grande, né? Uma das questões que podemos identificar como questões básicas do ensino de história, assim como outras áreas, tais como sociologia, filosofia, é desnaturalizar a nossa própria realidade. Entender como a nossa realidade social ela é uma construção constante, é um se fazer e desfazer constante. Ela ganha uma dinamicidade a partir da atuação dos próprios conjuntos humanos. Essa é uma das questões centrais, pensar a realidade no tempo, no caso da história, né? Ou seja, pensar aquilo que é colocado pelos livros-textos, mesmo pelo senso comum, de forma a se evitar, por outro lado, as simplificações que também são sempre comuns ao longo de todo o processo de escolarização, não só nos anos iniciais do ensino fundamental, mesmo no fim desse processo do ensino médio. A crença de que pesquisa só pode ser realizada na universidade é outro problema, né? Não, aqui a gente não faz pesquisa, aqui a gente faz trabalho. E a gente não tem condição de descobrir algo interessante, construir uma informação que seja, inclusive, importante para a nossa comunidade. Quem faz isso é o pesquisador universitário. Nossa, a escola tem essa potencialidade. Ela tem que sair desse lugar da reprodução, né? E essa crença, no entanto, de que a escola não pode fazer isso, também se relaciona com a alimentação da dicotomia entre os bacharelados e licenciaturas, no caso da formação dos novos professores. O professor que fez bacharelado, ele é o pesquisador, e o licenciado é aquele que, de fato, está imbuído de todos os predicados do ensino, ou para o ensino. Na verdade, a gente tem que entender que há uma indissociabilidade necessária entre a pesquisa e o ensino. O bom professor é aquele que não só domina as questões da didática, mas aquele que sabe pesquisar. Necessariamente o professor tem que se reeducar constantemente. Isso já diz muito sobre a necessidade de ser um bom pesquisador, de identificar questões problema, que sempre são reeditadas, que vão fazer diferença para sua base epistemológica, ou seja, sua compreensão dos temas com os quais irá trabalhar, e as inovações metodológicas para o ambiente da sala de aula. Ou seja, são questões que se complementam, elas não se excluem de maneira nenhuma. E, portanto, é aquele que vai estar apto para indicar os primeiros passos para a realização
de atividades de pesquisa e de construção do conhecimento para aqueles que dialogam com ele diariamente na sala de aula. Então, a professora Selva indica aqui algumas possibilidades em seu capítulo sobre exercícios de pesquisa em sala de aula. Mais uma vez, quando a gente fala isso, a construção do conhecimento em sala de aula, a gente tem que pensar que não é só no momento da aula, no espaço físico da sala, que essas atividades, na maior parte das vezes, se estendem para um outro período temporal e para outros espaços geográficos, inclusive. Ele indica aí que a elaboração e a definição do projeto político-pedagógico pela comunidade escolar são questões importantes para se pensar. A escola, em termos de sua estrutura, ela deve pensar nas possibilidades de sair do lugar de reprodução e passar a ocupar o lugar de produção do conhecimento. Devemos também nos atentar para a articulação desse projeto político-pedagógico da própria escola, para a participação ativa de todos as personagens desse cenário no trabalho de organização curricular, especialmente os professores, mas não apenas. O diálogo com os pais, com a comunidade escolar são muito importantes, mas no caso específico do educador, que seja um educador crítico, ele assume uma atitude de reconstrução curricular, que constrói uma outra relação entre professores e estudantes, que permite, portanto, o trabalho de reflexão que seja conjunto, saindo daquela lógica da educação bancária, no qual os alunos são orientados na busca de respostas às suas inquietações. Não são necessariamente tutelados, entende? São orientados, são acompanhados, não são dirigidos. Ao contrário, um educador acrítico, do outro lado, ou assenta sua prática em pressupostos que inconsciente ou deliberadamente são ocultos, ou se tornam meros consumidores acríticos dos materiais curriculares, dos próprios programas, do próprio currículo, dos livros didáticos, etc., ou ainda sucumbe a elementos conjunturais, o tempo, os hábitos da própria instituição escolar, as normas, que muitas vezes são contraproducentes, ao senso comum, com base nos quais executa todo santo dia as suas próprias atividades, se constituindo como um empecilho à construção do conhecimento nesse espaço que deveria ser do saber nesse sentido. A transformação do processo de transposição didática dos conteúdos empreendidos pelos professores em sala de aula é outra questão que deve ser pensada, e, nas palavras do entendimento da professora Selva Guimarães, não deve ocorrer mera simplificação de temas amplos em fatos. Mais uma vez, a gente já discutiu essa questão do factual, e de como muitas vezes o processo ele acaba sucumbindo, a ideia de processo histórico sucumbindo à ideia do fato, que tal coisa aconteceu em tal data, e se desconstrói toda a possibilidade de entender que aquele fato que foi muitas vezes ressaltado ao longo do tempo, na verdade, representa uma cadeia de questões, de atuações sociais, de construções e desconstruções, que tem como pontos-chave determinados eventos. Ou seja, de pensar como o fato ele não traduz o processo. Então, há de se pensar muitas vezes nesse tipo de questão. É um processo de criação, como alerta aqui a professora Selva, no qual é possível valorizar o ponto de partida e as expectativas dos alunos. Então, deve-se lidar com referências bibliográficas, reflexões metodológicas, contato com fontes, experiências pregressas da própria comunidade e dos próprios estudantes, e um debate colocado pelas questões sociais que significam aquele cenário, o cenário no qual você está inserido, enquanto professora ou professor. Há também uma questão importante com relação à definição da especificidade da disciplina, história, ou seja, o objeto do ensino de história na multiplicidade de demandas explícitas e implícitas dos diferentes agentes sociais envolvidos ali. Quando a gente discutiu questões relativas às relações de gênero no ensino de história, a gente discutiu um pouco disso. Há uma série de questões que dizem respeito às moralidades vigentes dentro daquele determinado cenário social. Há questões que são mais explícitas e outras que estão menos evidentes. Todas elas devem ser pensadas, devem ser alvo de reflexão por parte do professor, para que ele possa elaborar as melhores estratégias
de como lidar com elas. A ampliação do trabalho de localização, de seleção e análise das fontes deve ser criterioso e todo realizado antes da determinação da tarefa, dos registros, documentos disponíveis, dos dados que vão ser selecionados como os mais relevantes, o que não implica diluição do campo da história, ou seja, as possibilidades ainda são maiores do que aquilo, mas devem ser todas alvo de reflexão para o preparo do professor em relação à atividade que será construída junto com os estudantes. É possível confrontar nesse processo diversas fontes, procurando relacioná-las entre si, evitando privilegiar uma ou outra e a colocar em cima delas os juízos de valor, que uma é mais verdadeira e outra não. Lembrando aquilo que eu já disse com relação à possibilidade da crítica interna à fonte, de pensar em todas as questões que envolvem a sua própria natureza. Ou seja, uma fonte de imprensa, ela tem uma série de questões que devem ser levadas em conta quando se vai trabalhar com elas. Há uma intencionalidade na construção daquela informação que foi publicada em um jornal, seja em que momento for. Obviamente que os contextos de produção também importam, o momento e tal, vão importar para uma série de questões. Mas deve-se entender que a fonte jornalística, por exemplo, ela não é um espelho da realidade, ela é uma interpretação sobre a realidade. Então, atribuir a ela caráter de verdade é algo que deve ser discutido com o estudante. Há uma série de referências que podem ajudar o professor a pensar em questões como essa. Reflexão sobre as mudanças metodológicas, nas práticas de ensino, mesmo de pesquisa, e as dimensões técnicas disponíveis para que se possa fazer o trabalho. Hoje, ela já escreveu há algum tempo, é bastante óbvio que a sala de aula não é mais o palco onde se apresentavam monólogos para um público passivo. Isso se intensificou nos últimos anos, com a presença de novas tecnologias de comunicação e informação. Os alunos muitas vezes podem acionar os celulares e fazer uma pesquisa rápida a respeito de algo que você disse. Então temos que nos dispor, a entender as culturas juvenis, 2, de ampliar as possibilidades de diálogo com os estudantes que estão inseridos nessas culturas juvenis. O professor de história sabe que não basta falar para que os alunos aprendam. O trabalho em sala de aula exige um professor em permanente situação de investigação, ou seja, que sempre seja um pesquisador, ou que esteja sempre disposto a aprender e a reaprender, a verificar as suas questões metodológicas e epistemológicas, despertando a curiosidade, a criatividade, o interesse pelo ensino, que tem como pressuposto a descoberta. Nós, professores, de maneira geral, temos que ter esse gosto pela descoberta ou redescoberta das questões. Temos que nos manter abertos à aprendizagem. Uma das questões centrais dos problemas é que muitas vezes nos fechamos à possibilidade de aprender. Nos rendemos à educação bancária. Então, a autora chama atenção ainda para a ineficácia dos planejamentos didáticos tradicionais, por óbvio, muitos deles tecnicistas e burocráticos. Esse caráter burocrático permanece e ele é inimigo da aprendizagem significativa. Realizados tanto por professores quanto pelas escolas, especialmente no que tange à gestão, muitas vezes cópias dos manuais do professor, dos livros didáticos. São problemas seríssimos. Não lidam muitas vezes com a necessidade de se pensar a dinamicidade dos cenários, dos diagnósticos que podem ser alterados com relação às necessidades de trabalho, de mudanças metodológicas, inclusive. Ao contrário, o ensino através do projeto, a ideia de projetos é bem interessante, do projeto de pesquisa, assume outra perspectiva do ato de planejar, longe do tecnicismo e longe do burocratismo, a partir da construção coletiva e socializadora do próprio conhecimento. O estudante assume o papel de produtor ativo do conhecimento, ao contrário daquele que está planejado ali estaticamente. Ele desenvolve atividades com protagonismo, ele discute, ele dialoga com o professor, busca informações e as interpreta. Já o professor orienta e conduz o trabalho na busca de respostas a esses problemas que são levantados sem ser o único ator ativo desse processo.
A assimilação se processa, portanto, de uma forma contínua, ativa e intensamente questionadora. Longe daquela ideia de educação bancária. A assimilação se processa, portanto, de forma contínua, ativa e questionadora, como já dito. Mais que adquirir conhecimentos, o estudante também deve questioná-los intensamente. O professor não apenas ensina, transmitindo os conhecimentos, ele investiga, ele aprende, ele questiona, estimula, organiza, orienta e sistematiza. Esse processo de sistematização também é muito importante para que o trabalho todo tenha de fato sentido. E assim, o trabalho por projetos sempre deve considerar algumas questões indicadas aí pela professora Selva. Primeiro, o interesse e participação dos alunos. Temos que dialogar com eles. E muitas vezes tentar ali apurar questões que de fato chamem sua atenção. Ou caminhos que possam despertar a atenção dos estudantes. O segundo ponto, a assimilação progressiva de novos conhecimentos por parte dos estudantes. Não despejar tudo de uma vez, mas entender que o processo de aprendizagem de fato é isso, um processo, inclusive com um tema destacado e vai ser trabalhado no âmbito desse projeto. Em terceiro lugar, a concretização de uma produção. Esse processo de pesquisa, colocado ali pelo projeto, ele deve levar a uma conclusão. Essa conclusão, no caso aqui, deve se apresentar como um resultado final que seja visível. Que podem ser textos escritos, produções audiovisuais, produções artísticas, produções teatrais, né? de naturezas das mais variadas possíveis. Nos dias que a gente vive hoje, por exemplo, é interessante pensar que muitas vezes o acesso ao aparelho celular facilita a produção audiovisual. Então, essas são questões que podem ser pensadas. Os alunos, por exemplo, montarem, né, perfis em redes sociais para expor o trabalho, terem uma página no YouTube para ali veicular um vídeo que produziram a respeito daquele tema que foi trabalhado no projeto, discutindo ali, né, e publicizando as conclusões às quais eles conseguiram chegar, ou seja, o conhecimento que foi produzido ao longo desse processo. E ela indica algumas fases para a construção e realização desse processo, que é o projeto de pesquisa. Primeiro, a identificação e formulação de um problema a partir de um tema que será trabalhado. Não, é uma questão básica que a gente, inclusive, sempre tem que destacar no universo universitário. Qual que é a questão problema relacionada ao tema que você escolheu, o que você quer discutir a fundo, que você ali vai, de fato, produzir uma reflexão. Em segundo lugar, desenvolvimento do projeto, né, em si e apresentação dos resultados, que envolve a indicação de uma metodologia para a busca das elucidações das questões que são colocadas a respeito do tema, né, e de como esses resultados depois vão ser apresentados, inclusive para a comunidade, para a própria sala de aula, ou apenas para a unidade escolar, e uma avaliação final, que pode ser inclusive coletiva, não só por parte do professor, mas também por parte dos próprios estudantes. O que eles acharam do processo em si? Esse tipo de questão pode ser bem interessante para eles entenderem ainda mais, né, esse processo de responsabilização e de protagonismo na construção do próprio conhecimento. E algumas questões-chave para entender o processo de organização do projeto e de sua execução. O tema, o que vai se investigar, para que se vai investigar, por que se vai investigar, como se vai investigar, quando, né? Ou seja, cada uma das etapas a serem desenvolvidas nesse projeto, recursos que serão necessários ali para fazer todo esse trabalho, como esse trabalho será avaliado pelo professor, pelo conjunto de investigadores, que incluem o professor e os estudantes, quais fontes vão ser utilizadas no caso, quais evidências históricas para se construir o trabalho em si. E aí a professora apresenta também um relato breve de experiência dela própria, um relato de experiência desenvolvido com a turma da antiga 8ª série, hoje 9º ano, do ensino fundamental, um projeto de pesquisa que tinha como tema central o mundo industrial, vida e trabalho, pensando aí
um processo histórico que nós conhecemos como Revolução Industrial, 40 dias de duração, ou seja, eu tenho uma estimativa de tempo, processual, portanto, né? Não é algo que eu faço do dia para a noite, né? No segundo bimestre letivo dos anos de 86 e 87, já faz tempo. Ou seja, um processo de planejamento ele deve levar em consideração todas as questões que podem envolver a necessidade de se compreender processualmente esse tema, das atividades que vão ser ali prescritas para o trabalho, né? E a necessidade também de cumprir com o ensino dos outros temas. Ou seja, eu posso ter a concomitância desse processo maior, do projeto de pesquisa, e sua convivência com o trabalho com outros temas dentro do ensino de história. Ele já vai conviver com outras demandas das outras disciplinas, né? Então, há de se pensar também em possibilidades nesse sentido. Há experiências muito interessantes, Brasil afora, com processos nesse sentido. E aqui eu destaco especialmente uma experiência que foi de um colega, o professor Juliano, que hoje leciona em São Paulo. Ele ganhou o Prêmio Educador Nota 10, desenvolvendo um projeto de pesquisa junto com seus alunos na rede municipal de ensino, lá no município de Petrópolis, no Rio de Janeiro. E era uma investigação a respeito dos sujeitos históricos que colaboraram diretamente para a construção daquele município de Petrópolis e que vieram de diferentes lugares do mundo, em circunstâncias diferentes, em momentos muitas vezes diferentes. Então os alunos saíram à investigação e muitas vezes construíram uma investigação a partir de suas vivências. Então, para alguns alunos, foi investigar como suas famílias foram ali se estabelecer, né, e colaborar diretamente com o processo histórico que levou à consolidação daquela cidade. Então, alguns alunos investigaram a chegada de imigrantes europeus, outros de pessoas escravizadas vindas da África, foram ali entendendo os diferentes contextos históricos que se encaminhavam para aquele tema central que tinha, né, problemas a serem pensados por parte dos alunos. O que foi muito legal e levou à premiação, né, do projeto, coordenado pelo Juliano, foi de fato o processo de protagonismo vivenciado por seus estudantes naquele sentido. Então essa é uma questão interessante para a gente pensar, para modificar as nossas práticas de ensino, sobretudo, pensar que a escola de fato pode ser um locus produtor de conhecimento e não o espaço da reprodução. Que um dia ela seja de fato apenas isso, o lugar da produção coletiva, plural, e não da reprodução simplificada. Ok? Encerramos a nossa conversa de hoje, breve. Havendo dúvidas, havendo queixas, havendo observações, comentários, por favor, os façam. Não hesitem em fazê-lo. Ok? Estejam bem, cuidem de si, cuidem de suas famílias. E até a próxima, a gente se encontra, mesmo que virtualmente. Um abração. Tchau, tchau.